Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo formativo da Lapidar. Hoje trataremos da prescrição digital e dispensação, entendendo o passo a passo da nova prática, que não é tão nova assim, mas que, acredito, esteja impactando na rotina de trabalho de vários farmacêuticos. Bem, o que tem vindo com a pandemia é a necessidade da quarentena. Por esse motivo, estão sendo estabelecidos procedimentos para que a população não tenha prejuízo em algumas áreas essenciais, dentre as quais se destaca o cuidado à saúde. Doenças crônicas e pacientes que fazem acompanhamento efetivo com profissionais, principalmente médicos, têm a possibilidade de serem consultados virtualmente e também receberem receitas digitais para a obtenção de medicamentos. Mas como essa nova prática deve ser feita? Quais os requisitos legais para isso? Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Com a situação de pandemia e necessidade de isolamento social, foram tomadas algumas medidas de manutenção das condições de saúde da população, incluindo a telemedicina. Nessa prática, o paciente pode ter acesso ao profissional médico em sua casa, o que é uma medida importante devido principalmente aos grupos de risco. Portanto, o Ministério da Saúde estabeleceu a Portaria 467 de 2020, regulamentando os requisitos necessários para a realização da telemedicina. Como eu falei anteriormente, não é uma prática nova. Essa portaria foi baseada na Resolução 1643 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que já estabelecia a prestação de serviços nessa área. Porém, devido à situação de emergência da saúde pública, o Ministério da Saúde percebeu a necessidade de regulamentar de forma oficial e amplamente divulgada para a população a possibilidade desse tipo de atendimento. Esse atendimento contempla o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia da informação. E é importante verificar que o atendimento ele pode ser realizado tanto no SUS, como na saúde complementar e na iniciativa privada, o que possibilita uma ampla possibilidade de atendimento para a população de uma forma geral. Ainda na Portaria 467, há o estabelecimento dos requisitos necessários para a emissão de receitas e ainda atestados médicos. Quais são os requisitos? Primeiro, uso de assinatura eletrônica, certificados e chaves emitidos pelo ICP Brasil. O uso de dados associados à assinatura do médico para que este possa ser detectável. E o atendimento deve ser estabelecido nos seguintes requisitos: a identificação do médico, associação ao anexo de dados em formato eletrônico pelo médico, ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Importante salientar que a prescrição ela deve observar os requisitos previstos em atos de vigilância sanitária, que já emitiu notas técnicas e ofícios estabelecendo esses requisitos. Quem pode prescrever ou quem pode fazer a teleconsulta? Não são somente os profissionais médicos que podem realizar teleconsultas. Outros conselhos fizeram a regulamentação diante da pandemia, como o caso do Conselho de Enfermagem, e também teve o estabelecimento de novas regras para resoluções que já existiam, resoluções mais antigas. Então, para médicos, o Conselho Federal de Medicina publicou o ofício 1756, agora de 2020, estabelecendo as atividades de teleorientações, telemonitoramento e teleinterconsulta, sendo as teleorientações, orientações e encaminhamentos para pacientes em isolamento, o telemonitoramento relacionado à orientação e supervisão médica à distância de parâmetros de saúde ou doença, e a teleinterconsulta, a troca de informações entre médicos para auxílio diagnóstico e terapêutico. Para enfermeiros, também fica regulamentada a teleconsulta, o que é importante para o acompanhamento dos pacientes crônicos em programas de saúde, e essa teleconsulta estabelecida pela Resolução 634 de 2020 do COFEM. Já os nutricionistas já tinham a regulamentação da teleconsulta para pacientes antigos que estivessem em acompanhamento rotineiro. Porém, houve a homologação da Resolução 646,
para consultas não presenciais para pacientes novos. E os psicólogos já realizavam também essa teleconsulta de acordo com a Resolução 11 de 2018, porém devem obedecer às exigências previstas pelo seu conselho. Quais medicamentos podem ser prescritos na receita digital? A Anvisa já estabeleceu nota técnica e ofícios que estabelecem principalmente as regras para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Porém, pode-se também utilizar a receita digital para a prescrição de medicamentos sem tarja, isentos de prescrição, ou aqueles que têm a receita simples, conforme veremos mais para frente. Então, quais são os medicamentos sujeitos a controle especial que podem ser dispensados pela receita digital? Antimicrobianos, medicamentos controlados das listas C1 e C4 e adendos da A1, A2 e B1, porém não pode ser dispensados notificação de receita A, B1 e B2 e talidomida e retinóides de uso sistêmico. Para esses ainda fica válido o receituário em papel. Importante que no caso das dispensações dos medicamentos citados, mesmo com a receita digital, há necessidade do farmacêutico ter as seguintes condutas: imprimir uma cópia da receita digital e anotar no verso número de registro, quantidade dispensada, lote do medicamento, prazo de validade, a exemplo do que já é feito com a receita de papel, arquivar tanto a receita digital quanto a cópia impressa durante o mesmo prazo exigido para as receitas em papel e fazer o lançamento dos dados da receita no SNGPC, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Qual o fluxo de dispensação? Importante que o farmacêutico entenda que existem dois tipos de receitas: a receita sem assinatura digital e com assinatura digital. A sem assinatura digital se refere à cópia digitalizada do receituário contendo a assinatura do prescritor, ou aquelas geradas em sistemas informatizados próprios, utilizados por clínicas, hospitais e consultórios, que podem ser controlados por senha e acesso sem, contudo, possuir autenticidade jurídica. Esse tipo de receita vale apenas para medicamentos de receita simples ou para aqueles não tarjados e isentos de prescrição. Já as receitas com assinaturas digitais, desde 2001, que se existe o estabelecimento da possibilidade da assinatura digital pelo ICP Brasil. Ele reconhece e autoriza o uso dessas assinaturas como válidas e autênticas para documentos. Essas são as receitas que devem ser utilizadas para a dispensação de antimicrobianos e substâncias sujeitas ao controle especial. Dúvidas podem ser tiradas no site que está aí indicado. Como a receita deve ser recebida na farmácia? O encaminhamento da receita deve ser feito pelo paciente. Vão ser encontradas informações de que a receita pode ser em formato PDF, XML ou P7S. Porém, para medicamentos sujeitos a controle especial, para os quais deve ser utilizado o verificador de assinatura, é necessário que os documentos sejam em PDF. O farmacêutico pode receber do paciente a receita via e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio que a farmácia dispuser como válida para o recebimento dessas receitas. O importante é ressaltar que não há obrigatoriedade da farmácia e do farmacêutico utilizarem ou adquirirem serviços de qualquer empresa que disponibiliza ao médico o sistema de prontuário eletrônico. Esses mecanismos existem, porém, como veremos a seguir, o verificador e validador das receitas é gratuito. E o paciente deve encaminhar diretamente o arquivo da receita ou levar uma cópia impressa para a farmácia no momento da dispensação. Não deve se admitir o encaminhamento de receitas diretamente do médico para a farmácia. O site validador de documentos digitais em saúde é uma página na internet de acesso gratuito aos profissionais de saúde desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Essa instituição é vinculada à Casa Civil da Presidência da República e projetada em colaboração dos Conselhos Federais de Farmácia e Medicina, do Laboratório de Segurança em Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. E o site permite relacionamento 100% online entre médico, farmacêutico e paciente, mediante a prescrição médica em receita digital com certificado ICP Brasil. Por meio desse site,
É possível conferir a autenticidade e a validade da receita digital. O site verifica se a assinatura pertence realmente ao prescritor declarado, se ele é médico e se está habilitado a prescrever aquele medicamento. E, por último, se a receita eletrônica não foi modificada ou adulterada depois de emitida. Ou seja, o site torna o ato de dispensação muito mais seguro para o farmacêutico e para o paciente. Como o farmacêutico deve avaliar a receita digital? Basicamente, da mesma forma que receitas físicas. Pela consulta no site do CRM, da conformidade quanto ao nome, número e especialidade médica, certificar com o paciente a origem da prescrição e identidade do prescritor, verificar as informações necessárias, como nome do prescritor, CRM, local, data, identificação do paciente, medicamento prescrito, dose, forma farmacêutica, posologia, via de administração e duração do tratamento, e verificar a autenticidade das assinaturas digitais no verificador ITI para medicamentos sujeitos a controle especial. Nem o médico nem a farmácia são obrigados a aderir à receita digital, mas o Conselho Federal de Farmácia, junto com o Conselho de Medicina, Ministério da Saúde e Anvisa, recomenda que os farmacêuticos eles venham a aderir à tecnologia e que aceitem as receitas digitais, uma vez que há garantia de integridade e segurança para todos os envolvidos, especialmente no contexto atual. A receita digital confere segurança ao farmacêutico e comodidade ao paciente, além de contribuir para medidas de prevenção e disseminação da Covid-19. Como dispensar a receita digital? Uma vez checados os dados e a autenticidade, o farmacêutico deverá analisar a prescrição e proceder à orientação farmacoterapêutica, se possível, imprimir uma cópia da prescrição e registrar nessas as recomendações farmacoterapêuticas, coletar nome, telefone e endereço do paciente para fins de monitoramento e atestar a dispensação do medicamento na receita impressa com carimbo, data e assinatura. As receitas eletrônicas, desde que atestada sua autenticidade, possuem a mesma validade das receitas comuns. Como arquivar e registrar a receita digital? Recomenda-se manter o arquivo digital ou físico de todas as receitas eletrônicas dispensadas na farmácia. No programa Farmácia Popular, as receitas devem ser armazenadas por 5 anos, conforme a regulamentação específica. A cópia impressa da receita eletrônica deve ser mantida arquivada nos mesmos critérios da prescrição original em formato físico para medicamentos sujeitos a controle especial estabelecidos na Portaria 344 de 98 em suas alterações e proceder o quanto antes à escrituração da dispensação de medicamentos controlados e antimicrobianos no SNGPC para a possibilidade de posterior fiscalização e necessidade da escritura. Importante, uma frase dita por Dr. Eugênio Zimmer, coordenador do GTI da Farmácia Digital do Conselho Federal de Farmácia. O ato da dispensação não é um ato de venda, é um ato profissional do farmacêutico. Esperamos ter trazido orientações importantes para vocês. Aqui estão os sites que foram avaliados para a elaboração desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. Nossos canais de comunicação são o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Não tenham nenhum tipo de restrição em entrar em contato conosco para tirar dúvidas, até para poder receber informações sobre os sites mais confiáveis para a obtenção de informações válidas quanto à receita digital. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.